Bem, que o Alexis Coelho está recebendo propostas do Fluminense, você já sabe, mas vamos falar aqui sobre detalhes da nova proposta feita pelo Fluminense e, além disso, a reação da torcida, a possibilidade de vir um outro 9 desses que foram negociados. John Kennedy será a mesma opção para a temporada e a reação da torcida para cima do Coelho ao descobrir da negociação. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você gostar aqui do canal, claro, e dê aquela moral pra gente. Vamos lá, tá? Últimas informações relacionadas a Alexis Coelho, atacante da equipe do São Lourenço, que o Fluminense negocia a contratação. A situação é a seguinte, tá? A notícia mais recente que a gente tem foi publicada pelo César Luiz Merlo, um repórter argentino que cobre o mercado de transferências do futebol sul-americano, e ele disse em informação que o Fluminense fez uma outra proposta. A primeira proposta do Fluminense havia sido de 4 milhões de dólares, mas ele informou que agora o Fluminense subiu a proposta. Ele inclusive informa que fontes no São Lourenço falaram isso, que essa proposta de 4 milhões de dólares chegou na quarta-feira. E na quinta-feira, o Fluminense já subiu a proposta para 5 milhões de dólares por 80% do jogador. A divisão do Coelho hoje é de 60% do São Lourenço e 40% do Almagro, que é um outro time menor lá também da região ali de Almagro. O Fluminense chegaria a 5 milhões de dólares por 80% do jogador. O interesse seria manter 20% lá, como o Fluminense habitualmente faz, que é traz o jogador deixando percentual, convencendo a galera lá ao Fluminense pagar menos e ao pessoal local de que, olha, eu vou conseguir vender esse cara por mais e esses 20% seu não vão valer só 1 milhão de dólares, vão valer mais dinheiro. A multa do Alexis Coelho, ela é de 6 milhões de dólares. Então o Fluminense está chegando bem perto, está pagando, na verdade, o valor da multa, só que em percentual. Ao invés de pagar 6 milhões de dólares por 100%, está pagando 5 por 80%, que dá praticamente a mesma coisa. Porém, para você pagar a multa e liberar o jogador, a galera às vezes confunde isso. Não é só pagar a multa. Você tem que pagar a multa para garantir a liberação à vista. Se você não vai pagar à vista, você precisa ainda negociar com o clube local. Então, o Fluminense não chegou no valor da multa, tá nesses 5 milhões, enviou essa proposta. São Lourenço ainda não respondeu. Sobre o jogador obviamente tem a vontade de vir jogar no Brasil. O Coelho é um atacante que, enfim, tem passagem por clubes menores. Falei dele no vídeo passado aqui no Raiz Tricolor. Na verdade, não no vídeo passado, mas enfim, num vídeo passado aqui no Raiz Tricolor. E o Alexis Coelho é esse atacante que... Cara, vamos lá. Aqui a gente transfere para a parte da opinião. Vou transferir, na verdade, já, porque eu preciso dar mais algumas informações, tá? Vamos lá. Gabriel, há possibilidade do Coelho vir? Sim. Gabriel, essa possibilidade é grande? Eu diria que no momento ela é maior dele vir do que de não vir. A proposta que o Fluminense está fazendo é de um valor consideravelmente alto para o São Lourenço e para o futebol argentino. Vai lembrar, o campeão argentino recebe, dentro dos 1 milhão de campeonatos que eles têm lá, muito pouco. Está falando de premiações de 500 mil dólares, 1 milhão de dólares. E o São Lourenço não tem qualquer aspiração a ser campeão argentino, tá? De nenhuma das competições, 1 milhão de competições que ele joga lá. No ano passado, o desempenho do São Lourenço ele não foi tão ruim, mas também passou longe de ser bom. O São Lourenço terminou em 7º, foi só para a Sul-Americana. E detalhe, se você pega o ataque do São Lourenço no ano passado, dos 20 primeiros, tem 30 times no campeonato argentino, né? Dos 20 primeiros, só o Belgrano, que foi 20º, e o Vélez Sarsfield, que foi 16º, fizeram menos gols do que o São Lourenço e mesmo assim 1 gol a menos. Então assim, é um time que de fato não tem grandes aspirações, não tem um grande time. Até por isso, liberar o Alexis Coelho, que é esse cara que, né, apesar de não ser um homem-gol, não ter grande temporada de homem-gol, é o cara que nessa temporada tá resolvendo pro São Lourenço, vai ser um pouco mais complicado. Então, o cenário atual financeiramente, é impossível o São Lourenço recusar essa proposta. Só que tem uma questão de importância do jogador interna, que obviamente chama atenção também. Então, o cenário hoje é maior dessa liberação e dele vir. Pro Fluminense, a contratação do Tomás é o do Atlético Mineiro. Eu vou errar isso direto, gente, perdão. A contratação do Alexis Coelho
é uma contratação de composição, não é o tal do nome de peso que viria. Gabriel, mas e o nome de peso vai vir? É a mesma informação que eu tô falando há um tempão. O Fluminense crava que vem. O Fluminense bate o pé que vem. Internamente havia uma certeza de que o Fluminense acharia não só o nome certo, mas faria a proposta que resolveria a situação. Isso não aconteceu com o Hulk. E, por sinal, parêntese aqui, sobre a situação do Hulk. O jogador, agora com a saída do Sampaoli e do Atlético Mineiro, o Sampaoli foi demitido, ele acabando de meter um gol, venhamos, né? Dificilmente o jogador sairá do Atlético Mineiro rapidamente nesse ano. O Fluminense teria que chegar lá com uma proposta muito grande, não só pro Hulk, mas também pro Atlético agora para liberação. Então, o Hulk acho que subiu no telhado também, não duvido de nada, mas minha avaliação, né, é que subiu no telhado com a demissão do Sampaoli. O Fluminense tentou o Buanga, foram os dois principais que rolaram negociação. Também não chegou. O Fluminense, aí na minha visão também, e baseado nas informações, deu tempo demais pro LAFC pensar em vender um ídolo. E não rolou. Não rolou. Então, a situação de momento é que os dois que o Fluminense conseguiu chegar à fase de negociar durante um tempo, o Fluminense não conseguiu contratar. Virar o atacante de peso, eu não tenho mais tanta certeza. E eu tô falando isso aqui há um tempo. Gente, o tic-tac do relógio já tá ensurdecedor. Dia 13 de fevereiro. Vai entrar carnaval agora, sábado, domingo, segunda, piscar, já é quinta que vem. Sabe que dia que vai ser? 19 de fevereiro. Dia 3 fecha a janela. O cenário, ele tá mais complicado para contratar esse 9. Depois dessas duas negociações longas. A do Buanga nem foi tão longa. A do Buanga foi uma negociação longa normal. Se estende ali por uma semana e pouquinho. A do Hulk foi mais de um mês. A do Hulk é que perdeu a linha. E o Fluminense perdeu muito tempo ali. Então, dentro desse cenário, o Fluminense vai trazer um 9 de peso? Pode ser que traga. Agora, não é certeza. O Coelho não vem para ocupar essa vaga. O problema, e aí a gente entra aqui já na situação da análise, para mim o problema não é a situação do John Kennedy ser escolhido para ser o 9, etc. Acho que qualquer que seja a situação, o Fluminense precisa de 3 centroavantes. Já precisava de 3 centroavantes na temporada. Tá? Então, se vem o 9 de peso, o John Kennedy começa a render, mesmo assim, para mim, talvez já pudesse ter uma aposta, pudesse ter uma contratação de um outro centroavante, porque a gente não tem certeza de nada acerca do Germancano. Apesar e eu não tô contestando aqui idolatria, importância, tô mandar embora, não é nada disso, mas o Germancano hoje ocupa financeiramente um lugar dentro do elenco do Fluminense de um 9 de peso. E eu acho que em algum momento, eu não quero falar sobre isso, vocês não querem falar sobre isso, a diretoria não quer falar sobre isso, o Germancano não quer falar sobre isso, mas em algum momento a gente vai ter que entrar no assunto aqui, se o Germancano não voltar voando. Mas enfim. O cenário é que é o seguinte, a contratação do Alexis Coelho poderia ser interessante. Ela tinha possibilidade dela ser uma contratação interessante. O que ela precisava ser? Tudo que ela não está sendo. O Alexis Coelho, tem uma entrevista do Zubeldia que ele deu na coletiva ontem, que ele fala o seguinte, foi perguntado sobre a chegada do centroavante, e aí ele fala, foram poucas contratações, mas todas muito boas, eu não quero mudar o estilo da equipe, a gente tem o John Kennedy, que é muito importante, está muito maduro, fez um grande segundo tempo, nós temos o Germancano, que eu espero que tenhamos logo, porque ele é super importante, estamos tratando da melhor posição, a de centroavante. Para chegar, não depende só do que eu quero, mas também da outra parte. Aqui vem o ponto. Com muita consciência, a gente está trabalhando com muita consciência. Preciso de alguém que se encaixe no que eu faço. Creio que os argumentos tenham que ser em cima do que nós precisamos. John Kennedy é um atacante muito dinâmico. Vamos seguir trabalhando. Essa é a transcrição do GE. O que isso me dá a entender? De que o Zubeldia quer um atacante dinâmico também. Isso já era uma preferência dele quando eu falava aqui que ele, por exemplo, gostava do Everaldo, mesmo sem o Everaldo ter feito gols. Faltava o gol ao Everaldo, mas o resto preenchia bem. O Alexis Coelho, voltando ao ponto de que essa contratação poderia até ter algum quê de interessante, se ela fosse tudo que ela não está sendo. Eu obviamente não conheço muito o jogador, mas fui ver muitos vídeos dele, vi todos os gols dele na carreira. E vi lances também, vi vídeos zoando o cara, também pra ver lances ruins, etc. Mas o que mais me chamou a atenção nessa temporada é o fato de que o São Lourenço até agora fez 4 gols em 4 jogos. E dos 4 gols que eles fizeram,
2 foram gols marcados pelo Alexis Coelho, um de pênalti e um que ele arranca sozinho, ele sofre o pênalti e ele bate pênalti, o outro que ele arranca sozinho do meio de campo, chuta meio mascado, o goleiro acho que dá uma falhada no gol, mas é uma jogada que ele cria, ele faz. E os outros 2 gols é ele que dá assistência. E ele fazendo jogada dentro da área, mas mais aberto do lado, faz a jogada toda e bota o cara só pra empurrar a bola pra rede. Então assim, ele não é um centroavante horroroso, ele não é desesperador, não sabe dominar a bola, ele não é o Kaique, Júnior Dutra, aquela galera. Lucão do Break até que fez gol na Série B, né? Mas ele não é um centroavante nem folclórico, como o Lucão do Break, e nem horroroso de não saber dominar a bola. Ele não é um cara que a mídia argentina tá olhando e debochando da gente porque a gente tá levando esse horroroso. Não tá acontecendo com ele o que aconteceu com o Everaldo aqui, quando a gente tava mandando o Everaldo pro Bahia, da torcida de lá debochando. Pelo contrário, o que mais se vê são posts do São Lourenço falando, nossa, lamentando a saída do cara, falando que não tinha que deixar sair, porque não vai ter mais ninguém e tal. Aí você vai me falar, pô, Gabriel, tu só tá defendendo a contratação? Não! Tô só pontuando que esse cara não era horroroso e que a contratação poderia ter interessante. O que ela precisava ter? Ela não podia ser por 5 milhões de dólares. Se essa contratação e eu até usei esse exemplo no Jornada, se já veio, não vou falar o Buanga, tá? Porque o Buanga seria apelação. Se vem o Hulk no início, dia 1º de janeiro vem o Hulk, e o Fluminense, agora, já com o John Kennedy fazendo o gol que fez, o Hulk já jogando bem, o Fluminense vai buscar o Alexis Coelho por 2 milhões de dólares, 1 milhão, que são 1,5 milhão, 2 milhões de dólares, 2 milhões, vai lá no mercado inflacionado, vai buscar agora 2 milhões, era outra vibe na contratação. Poderia dar errado pra caramba ainda, mas entrava na vibe da aposta. O Fluminense hoje dispensou o Everaldo, né? Mandou o Everaldo pro Bahia e tá trazendo um atacante que tem um retrospecto pior do que o do Everaldo. Óbvio, bem mais novo. Mas ainda assim, quando você pega os números do Everaldo, o Everaldo tem números. O Everaldo tinha números. O Everaldo tinha temporada de 19 gols pela Chape, tinha temporada de 18 gols pelo time japonês agora, no Sanfrecce, Kawasaki, sei lá, não lembro agora, pelo Kashima Antlers. O Everaldo tinha temporada recente agora no Bahia de 20 participações em gol e a outra de 16, as 2 temporadas anteriores. Ele chegava com alguma coisa na bagagem. Óbvio, não foi bem, foi mal no Fluminense, na verdade. Os números aqui também não foram bons. Chegou com uma responsabilidade forte ali de substituir o Calma Elise e já deu errado. E ficou com um alvo marcado na testa depois das péssimas atuações que teve. Então, esse fato, ponto, é um ponto, tá? Esse fato. O Everaldo sai daqui criticado pra cacete, não tinha mais chance de dar certo. E aí estão trazendo um cara agora que, além de não ter esse retrospecto do Everaldo, ele também vai chegar com a mesma, ou se bobear, mais pressão do que o Everaldo. Pra vocês terem uma noção, a última foto desse cara no Instagram, ela tinha cerca de 200 comentários, 150 comentários. A foto do malandro tá com 5 mil comentários. 5 mil comentários. De torcedores do Fluminense batendo no cara, batendo de todas as maneiras que você pode imaginar, criticando a contratação. Óbvio, isso é uma parcela. Instagram é uma parcela pequena. Mas esse é o clima. Felizmente ou infelizmente, não sei qual é a sua definição, rede social hoje dita muito comportamento de arquibancada. Esse cara chega com um alvo gigantesco. Então, para essa contratação, ela ser uma contratação ok, ela tinha que ser tudo que ela não está sendo. Ela tinha que ser uma contratação colocada na cara do torcedor, que ela é para vir para a terceira, quarta opção, como uma aposta de um jogador que pode ser interessante, que ele se movimenta fora da área, que ele é forte fisicamente, etc. O Fluminense já tinha que ter contratado o tal do 9 de peso, o 9 que chega com retrospecto para resolver problemas, porque o Coelho não vem para resolver problemas. E ela tinha que ser por um valor pelo menos de metade ou 1/3 menor do que o Fluminense está oferecendo. O Fluminense está pagando um valor alto pelo Coelho. E aí eu vou voltar para um atacante que o Vasco pegou e que eu mesmo debochei aqui, que é o tal do Cláudio Spinelli. O tal do Cláudio Spinelli tem uma temporada boa na carreira, que é a última, com 28 gols, foi artilheiro da América do Sul. E eles pagaram 2 milhões de dólares. É uma aposta. Talvez pro Vasco seja mais do que uma aposta, mas pro Fluminense seria uma aposta. E pra mim faria mais sentido do que o Coelho. Pode render pra cacete, tá? O Zubeldia pode amar esse cara e pode funcionar muito. Mas tem contratação certa que dá errado e tem contratação errada que dá certo. A contratação do Coelho, tomara a Deus que seja esse segundo modelo. Uma contratação errada que vai dar certo. Mas, a princípio, para ela ser boa, ela precisava ser bem diferente do formato que está sendo. Espero que você tenha entendido minha argumentação e não ache, pelo amor de Deus, que eu estou defendendo essa contratação. Porque é muito pelo contrário. Eu não estou. Eu estou falando que ela poderia ser interessante. E ela não está sendo, por erro de quem está fazendo a contratação.
Muito tempo perdido na negociação do Hulk. Muito tempo perdido. Uma negociação com o Buanga que o Fluminense perde porque vai tentar não apanhar na situação do John Arias. E gasta 3, 4 dias nessa brincadeira. Vai tentar fazer uma proposta gigantesca pelo John Arias, que pra mim o John Arias já não valeria nesse retorno. E agora vai pra uma contratação de reposição e não dá pra reclamar quando a torcida achar que é o 9 de peso. Enfim. Frutos dos seus atos. Tem um memezinho que é ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes. Pois é. Se inscreve, deixa o like, tendo atualizações se o São Lourenço podia recusar, né? A novela Hulk, vai lá. Novela Buanga, beleza, justa. Novela Alexis Coeixo, aí é pior do que aqueles enlatados que o SBT transmitia de novela mexicana, né? Pior que Esmeralda, né? Se inscreve, deixa o like, tamo junto, até a próxima, valeu.